É uma heresia não deixar o Pedro jogar como titular contra Camarões. Pronto. Sem o Neymar, esquece, irmão. Não passa das oitavas, não passa das quartas, não passa da semifinal e não ganha a Copa. Salve, salve, rapaziada. Flashionado na área. Vamos acompanhar o react aí do programa Donos da Bola. Créditos do vídeo para TV Band e canal Donos da Bola no YouTube. Vai estar aí na descrição. Vamos acompanhar aí o craque Neto aí, beleza? Ô, Nicola, o Vitor Pereira... Muito mal. Assim, eu só vou falar, gente, dia 31 de dezembro. Porque... Ou se o Flamengo anunciar antes. É que eles devem rescindir o contrato do Corinthians e o Corinthians vai ficar livre de pagar dezembro, então você deve falar antes. A tendência é que agora... Que vergonha. Que vergonha. Vergonha, uma das maiores vergonhas, se não for a maior, de uma pessoa. E outra coisa, de 10 técnicos, não é o Flamengo. Todos poderiam ir pro Flamengo, não tem problema nenhum. Ir pro Flamengo, pro Fluminense, pro Palmeiras, não tem problema algum. Mas a forma que foi, que coisa feia. A desculpa de doença, família. De São Paulo, de família, colocar família. Ah, eu tô saindo da Band porque porque meu irmão morreu, que tá lá no céu. Não, senhor, meu irmão, fala a verdade, seja homem. Porque quando você não é homem, os seus filhos, a sua família, fala assim, nossa, o que estão falando do meu pai? Por que estão falando isso? Isso é muito mais vergonhoso do que dirigir o Flamengo. Isso é muito pior do que ter 50 milhões de euros. Você pode ter 100 milhões de euros, mas no fundo, isso não vale absolutamente nada. Ficar com fama de mentiroso, de mau caráter, de traíra, isso, para mim, é uma vergonha. Só que eu só vou falar o que eu tô sentindo quando ele assinar o contrato. E o Flamengo, a única coisa do Flamengo feia, ruim, desonesta, foi o que fizeram com o Dorival Júnior. Ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, ajeitou o erro deles com o Paulo Souza, deixou os caras para disputar o Mundial e aí dispensaram, que é uma forma muito feia, dispensaram o Dorival Júnior. Mas isso é normal pro Flamengo, isso é normal. Isso. Então, não, é o seguinte... conversa com o Dorival também. Isso. Estava resolvido. 10 dias de negociação. E tem uma coisa, hein? A bola bate na trave, ela erra, a bola não entra. Espera, hein? É o seguinte, calma, Cascão. Quer fazer o programa? Desce aqui, Cascão. Quer fazer? Não, ele tá pedindo para eu falar em relação ao Everton Ribeiro. Eu vou perguntar do Daniel Alves. O que ele foi fazer, Veloso? Ah, não sei. O Tite deu razão pra gente, né? Quando ele escala o Militão, ele dá razão para todos os que falaram que o Daniel Alves era um erro. E agora, o Tite que isso, rapaz. Na convocação priorizou o ataque, ele já está com 2 problemas na defesa. Né? Quais são? O Daniel e agora o Alexandro. Então são 2 jogadores da defesa que ele perde. O que é isso aí do Daniel Alves aí que eu não sei? O que foi isso aí? Daniel. Ah, o Danilo. Não, é ele e a esposa, não é? O que aconteceu? Ela lambeu ele. Ela lambeu ele? Se a minha esposa lambeu eu, fala com você, eu corro 15 quilômetros. Tá de brincadeira, cara. O quê? Deixa eu falar com você. Ele tá no carro, dá uma olhada. Esse é o Daniel Alves que o Tite convocou, senhor. Não, pra dançar e pra tocar instrumento. Copa do Mundo. Piada, eu acho que joga no galera. máximo 13 jogadores. No máximo 14. Agora tem 5 substituições, né? Não, mas no máximo. Porque são 7 jogos, 2 já foram. Nesse jogo agora, eu posso até mudar, mas eu preciso terminar em primeiro lugar. Mas o problema é que você joga na sexta e joga na segunda. Pô, sexta, sábado, domingo, segunda, 3 dias. Mas depois é uma sequência pesada. Mas os caras não estão, os caras estão em temporada. O Thiago Silva já falou que não quer, que é melhor que não jogue. Então o Thiago vai ser poupado. O Alexandre tá fora. Eu acho que ele vai poupar bem, Neto. Acho que ele vai fazer. Então vamos lá. Muda a defesa inteira, só fica o Marquinhos. Vamos lá então. Só o Marquinhos que já se colocou à disposição. Aqui ninguém tá contra o Brasil, muito pelo contrário. Nós queremos que a seleção brasileira possa ganhar o Hexa. É isso que a gente quer. Mas para isso o Tite tem que mudar, meu. Ele tem que entender que a gente evoluiu. E me parece que ele não evoluiu.
É uma heresia deixar o... Pode tirar isso aí. É uma heresia não deixar o Pedro jogar como titular contra Camarões. Pronto. Veloso, Souza e Nicola. Ele vai colocar o Pedro para jogar nos minutos finais. O Pedro deveria ter entrado no jogo contra a Suíça. O jogo estava duro, o Pedro era uma opção de área excelente. Jogador alto, jogador que faz pivô, que briga por cima. O Brasil não tem um jogador de bola aérea, centroavante. Não aí tem. Ele tira o Richarlison, não coloca o Pedro. Não dá, aí ele tira o Danilo, aí ele não coloca o Daniel Alves. Olha só que falta de... Qual é a palavra que ele usa? O padrão, é sempre o mesmo padrão. Não, bom senso, ele não usa essa palavra, ele usa outra. O cara leva um lateral. Merecimento, meritocracia. Você não faz isso. Souza. O que ele tá fazendo... Souza, depois você assiste o jogo da Copa. Tá deixando bem claro isso. Não, a gente só dá aquela rabiscada de olho. Olha lá. Tá deixando bem claro isso. Que não tem meritocracia, né? Ele tá levando jogadores, levou o Daniel Alves por essa representatividade não, dele. Vamos fazer quando você não consegue falar, corta a palavra. Representatividade. Isso, representatividade. Aí você corta representatividade. Representatividade. Isso. Ele levou pra isso porque, assim, se você leva um cara que é mas aí jogador, na Souza. posição... Não precisa falar o português correto. Então, ele leva um cara que é especialista nessa função e ele não tá colocando... o que o Tite tem que fazer, na verdade, é usar a criatividade dele para colocar os jogadores que estão no melhor momento. É o melhor momento. Bruno Guimarães está no melhor momento, Rodrigo está no melhor momento, Rafinha não está bem, tem que sair. Vinícius Júnior titular. Tem que sair, irmão. O Rodrigo hoje está pedindo passagem. O Rodrigo, o Militão e o Bruno Guimarães têm que ser titulares da seleção brasileira nas oitavas de final, seja com quem for. Mas você vai pôr o Militão para na direita que ele não vai ultrapassar uma vez. Tudo bem, mas é melhor. Mas ele marca. Aí quando o Rafinha traz para dentro, você precisa que alguém ultrapasse. Mas o Rafinha tem que sair também. Mas o problema... Mas você vai pôr o Antony vai fazer a mesma coisa. Na Copa do Mundo, o Casemiro entra dentro da área, mas o que fez o Casemiro entrar dentro da área? A entrada do Bruno Guimarães. Deu mais suporte tem que ser titular, pô. Tem que ser titular. Lembrando que essa Suíça mandou Portugal e Itália para repescagem. Itália. É Itália, Portugal foi a Sérvia, ou a Itália. Mas eu acho que ganhou, né? Ganhou de Portugal. Que Copa? Não, nas eliminatórias. 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 Você assistiu? Não assisti, mas eu li. A Itália, né? Itália. Mas eu acho que ganhou de Portugal também, se eu não me engano. Portugal estava no grupo de... talvez na Euro. Brasil na Euro, né? Ganhou. Então a Suíça não é um time... Essa é verdade. Não foi pior, sim. Foi pior, foi mais difícil para o Brasil do que a Sérvia. Marcou melhor. Mais difícil. Marcou melhor. A Sérvia é um jogador mais alto. A Suíça ganhou de Portugal e da Espanha, você tá certo. Da Espanha, né? É Espanha Isso, que diz. Espanha. Eu tava confundindo. Portugal também. Com Portugal. Então esse time da Suíça é um time tarimbado, jogadores que jogam na Premier League. Tudo bem, tudo bem, mas aí eu sou o cara chato da televisão. Eliminatórias estava em grupo separado. Tudo bem, eu sou o cara chato da televisão, eu vejo as coisas, eu não vejo futebol só do lado da vitória, que é importante a classificação pra caramba das oitavas. Mas espera um pouquinho, quantos chutes a Suíça deu no Brasil? Nenhum. Então, o Alisson não fez nenhuma defesa. Nem a Sérvia. Então, mas se eu não tomei nenhum chute, se ninguém me agrediu, se eu não tomei no baço, se eu não tomei no queixo, se eu não tomei no rim, se eu não tomei no olho... Peraí, eu vou pra dentro do meu oponente. Mas tem que ser assim. Só que o Brasil não foi. Não foi. Por quê? Porque o Tite é teimoso. Não olha pra mim! O Tite é teimoso às vezes. O Tite, quem foi o substituto do Neymar? Rodrigo. Por que ele não começa com o Rodrigo então? Porque ele vai testar o Fred. O Fred vai perder espaço. Vai perder espaço por quê? Por causa da teimosia dele. O jogador vai perdendo confiança. Você tem que botar um jogador parecido com a característica do outro. Que é o Rodrigo. Que entrou ontem de novo. O Bruno Guimarães também. Bruno Guimarães no intervalo, como o Paquetá jogou mal como segundo volante. E jogou mal como... Bota o Everton Ribeiro, que articula. Mas ele não enxerga isso. Sabe por que o Tite não enxerga isso? Porque ele não sabe. Porque ele é daquele jeitinho. Sempre foi. Que, por sinal, se pedir pra luz acesa, ele corre. Eita! Se acender a luz... Só apagada. Só apagada. Não, pode ser com a luz acesa, pode ser com a luz apagada, pode ser neon, pode ser conversando, batendo um papo. Não é verdade, Roludo? Você que é bom isso aí? Na verdade, o quê? Ele que nunca falhou, ele falou que nunca falhou. Eu já falei várias vezes na vida. Por que a seleção jogou mal nos 2 primeiros jogos? O que aconteceu com a maioria das seleções? E por que o Tite é tão pragmático?
Se tiver um dia ensolarado, 40 graus, o Tite é aquele cara que vai pegar o guarda-chuva. Porque é o cara. Verdade mesmo. É o cara. Não, mas, o Tite, a previsão de chuva é daqui a 2 semanas, não tem problema. Não, mas vou esperar. Se chover, eu tô. Tem caras e caras. Enfim, ontem acho que ficou claro 2 coisas. A primeira é de que o Neymar faz muita falta. Esse papo de que o Brasil vai melhorar sem o Neymar é a maior cascata que você vai ouvir durante a Copa do Mundo. Não existe a possibilidade de o Brasil ser melhor sem o Neymar. Desculpa, Nicola, você fala. Existe. Se eu pudesse falar tudo que eu tenho vontade de falar, às vezes, dos Só meus que comentários. o treinador meus não comentários sabe armar o diferentes. time sem o Neymar. Meus comentários não é. Entendeu? Olha, ele vai fazer overlap. Lembra quando o Coutinho falou do overlap? Pô, meu irmão, para. É ultrapassagem. É o ponta sair do lado por dentro, porque senão não passa. Futebol é o mesmo de antigamente. Futebol é triangulação. Quem não entende de futebol, não é que não entende que eu entenda mais que o Veloso, que o Souza, que o Nicola, não é isso não. Pode ver, todos os gols é triangulação. Ou o W. Sabe qual é o W? Ó. Triangulação, todos os gols, pode ver. É triangulação. Lateral direito, zagueiro, volante. Atacante, centroavante e meia. E a gente, às vezes, tem essa dificuldade. Todas as vezes que os atacantes da seleção brasileira pegam a bola, eles vêm para dentro. O gol ontem do Brasil foi assim. Para dentro. Não precisa toda hora ir para dentro. E mais, hein? Sem o Neymar, esquece, irmão. Não passa das oitavas, não passa das quartas, não passa da semifinal e não ganha a Copa. Galera, tá aí um pedacinho aí do programa Donos da Bola. Eu concordo aí em partes aí dessa vez, né, com tudo que o Neto falou. Vamos falar primeiro aí em relação ao Vitor Pereira, né, que foi o primeiro tema aí do assunto aí que a gente viu no vídeo. Ele falou que só vai falar depois que tiver assinado, né, porque a gente viu aí a situação do Gerson, embora estivesse tudo certo, no finalzinho a negociação desandou e não tem mais aquela, segundo o Rodolfo Landim mesmo falou lá no Catar, se o Olympique de Marseille não dá o braço a torcer, ficará inviável a contratação do Gerson. E a mesma coisa pode acontecer aí com esse treinador aí, Vitor Pereira. O próprio Landim falou ontem, né, após o jogo, que já está tudo encaminhado, mas ainda não está assinado. Ele falou que viria aí a público quando já estivesse assinado. E com relação aí, a gente viu aí que a maioria do programa aí foi falando do jogo do Brasil, que venceu aí a Suíça por 1-0. A gente viu a dificuldade que a seleção teve e eu vou pontuar aqui, né, o meu ponto de vista de algumas coisas que eu entendo, né, que eu compreendo. Deixa aí nos seus comentários aí também o que você acha desse jogo, o que você achou dessa partida aí da seleção brasileira contra a seleção da Suíça. O primeiro ponto é com relação ao Daniel Alves. Realmente, eu já falei aqui no canal que o Daniel Alves é um super jogador para mim é um craque de bola, é um cara que venceu tudo, todas as competições aí possíveis, falando aí de Europa principalmente, então não tenho que discutir a capacidade técnica dele. Agora, o que a gente fica triste ver um lateral da seleção se machucando e o treinador da seleção brasileira colocando um zagueiro para fazer o papel do lateral lesionado, sendo que a gente tem um lateral convocado. Então, para que convocou então Daniel Alves? Desse a vaga para outro atleta que fosse ser mais útil na seleção, para mais um meio-campo, para mais um atacante, para mais um volante. Porque aí adianta você levar o jogador da posição e não utiliza ele naquela posição. Ah, mas porque era o segundo jogo, ele queria ter a certeza de que garantiria a classificação. Pô, meu irmão, o cara, como a gente mesmo acabou de falar aqui, o cara é um lateral que já ganhou tudo na vida. Pô, o cara tem experiência. Agora vamos falar da situação do Pedro, né, que eles mencionaram aí. Realmente, meu amigo, o Tite tirar o Richarlison. Eu não tiraria o Richarlison do jogo,
Porque o Richarlison é a seguinte situação. A bola tem que chegar nele, meu amigo. Se a bola não chegar nele, ele vai ficar ali sem ter muito do que fazer. Foi a mesma coisa que aconteceu no jogo da Sérvia. Quando a bola chegou nele, ele atuou. Então, não adiantaria tirar o Richarlison para colocar o Gabriel Jesus. Eu manteria o Richarlison. E caso o Richarlison fosse trocado, eu trocaria pelo Pedro, como eles mesmos mencionaram aí na reportagem, porque é o homem de área, o Pedro é um jogador alto, né? Teria mais chances aí nas bolas aéreas. O Pedro sabe fazer bem o pivô, sabe proteger a bola com o corpo para fazer aquele giro, e ele consegue também conduzir em algumas jogadas individuais, mas a gente sabe que dificilmente o Tite irá usar o Pedro. E com o Everton Ribeiro é pior ainda, coitado, porque o Everton Ribeiro, então, ele só vai entrar mesmo, entendeu? Só por um milagre, pode-se dizer assim. Porque ele sempre vai insistir no Fred, no Bruno Guimarães. Bruno Guimarães entrou muito bem, jogou muito bem. Ele vai... É capaz dele colocar o Daniel Alves de meio armador e não colocar o Everton Ribeiro. Então, infelizmente, a gente vê aí que a convocação do Pedro e do Everton Ribeiro foi mais por uma pressão, né, da mídia brasileira, porque senão o time ia ser todo europeu. Já vai deixando aí nos comentários aí o que você acha. Vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Agradeço você que assistiu até agora. Vem aqui embaixo aqui um botãozinho, inscreva-se, aperta aí para inscrever. A gente vai trazer aí mais react como esse. Deixa aí se você gostou. Se inscreve aí no canal Flashionado, deixa aquele like maroto. Até o próximo vídeo. É nóis. Saudações rubro-negras. Valeu, galera.